ouvirmos esses dois lindos louvores, vamos agora meditar na palavra, né? Glorificado seja o nome de Jesus. Eu quero fazer uso da palavra do nosso Deus, amados irmãos, no Evangelho segundo escreveu São João, capítulo número 3, a partir do primeiro versículo, que nos diz o seguinte: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Tenho-vos lido até o versículo de número 12. João, capítulo 3, do primeiro versículo até o 12º. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. Amados, queridos irmãos, amigos ouvintes da santa e bendita palavra do Senhor, eu tenho vos lido um texto bíblico e, baseado nesse texto bíblico, eu quero falar, eu quero pregar subordinado ao tema, o novo nascimento. Tá? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor Jesus começou o seu ministério operando milagres, prodígios, maravilhas, anunciando o reino de Deus, e isto moveu toda Jerusalém e circunvizinhança. Incomodou as autoridades e afluíam multidões para ouvir as palavras de sabedoria, as palavras de esperança do Mestre Jesus, como também para receber e presenciar os prodígios e maravilhas que ele realizava. E, neste interim, apareceu Nicodemos, um dos príncipes dos judeus, e o texto bíblico nos diz que ele foi ter com Jesus à noite. Em primeiro lugar, quero deixar bem claro que esse encontro de Jesus com Nicodemos foi quebrando o protocolo. Autoridade nenhuma dava audiência, autoridade nenhuma recebia em audiência à noite, tá certo? A cultura judaica, todas as audiências eram de dias e na entrada da cidade, né? As autoridades afluíam para lá
e assim era tido as audiências. E Nicodemos era um dos príncipes dos judeus. Ele foi ter com Jesus à noite. Com isso, fica configurado que não foi uma reunião protocolar, não foi nada oficial, não havia oficializado aquela audiência, aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Ele foi ter com Jesus de noite. Existem várias cogitações porque Nicodemos foi ter com Jesus à noite. Uns dizem que foi por ele não querer se expor com os seus pares, né? Ele foi ter à noite com Jesus para que continuasse em secreto a sua queda, a sua admiração por aquele mestre, né, que veio completamente fora, né, do sistema, né, surgiu como a voz do que clama no deserto. Não importa o motivo, o que importa é que Nicodemo foi ter com Jesus. E aproximando-se Nicodemos, ele disse: Rabi, sabemos que és mestre. Interessante. O Nicodemos aqui, ele falou não por si só, mas ele falou por alguns dos seus pares. Ele disse: sabemos, né, que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Obviamente, Nicodemos poderia estar esperando de Jesus um muito obrigado, né, ou dizer para Nicodemos que ele era o Filho de Deus e que ele era cheio da virtude do Espírito Santo. Talvez Nicodemos poderia estar esperando receber um tapinha nas costas, que Jesus falasse para ele que dentre os pares deles ele era o mais espiritual que tinha. Não. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Tá? Em outras palavras, o Senhor foi objetivo com Nicodemos, mostrando para ele que o que mais importava não era ele reconhecer que Jesus era um grande mestre. E Nicodemos chamou ele de Rabi, que Jesus era um grande mestre que havia se levantado no meio de Israel. Que o Senhor Jesus era uma voz profética, né? Porque 400 anos passaram de Malaquias até João Batista, mas João Batista veio pregando o arrependimento, arrependendo dos vossos pecados, pois está próximo o reino dos céus. Eu vos batizo com água com prova de arrependimento de pecados. Mas a pregação de João Batista, como ele veio preparar o caminho do Senhor, né, o ministério dele, eu não vou usar a palavra resumir assim nisso, porque aí vai dar um sentido de que foi muito pouco. Mas o ministério de João Batista, o foco foi esse. Apareceu Jesus, profetizando, curando enfermo, ressuscitando mortos, pregando com autoridade, com intrepidez. Então, Nicodemos, como ele já tinha convicção que Jesus veio da parte de Deus, porque ninguém poderia fazer aqueles milagres que ele está realizando se Deus não estivesse com ele, mas o Senhor Jesus foi no cerne da sua missão e da necessidade dos pecadores, do qual Nicodemos estava representando ali naquele momento. Nicodemos, na verdade,
te digo. Naquele momento, não estava falando o Jesus Nazareno. Naquele momento, não estava falando o Jesus filho de Maria, o Jesus o carpinteiro. Naquele momento, não estava falando o Jesus filho de José, mas naquele momento estava falando Jesus Deus. E esta representação que ele fez, na verdade, te digo. Tem traduções bíblicas que ele diz, na verdade, eu te digo. E eu quero me basear nesta tradução, porque o Senhor Jesus fala, na verdade. Por último, ele usa a primeira pessoa do singular. Eu te digo. Então, naquele momento, estava falando Jesus Deus. Porque quando ele cita, na verdade, a primeira vez, em nome do Pai. Quando ele cita, na verdade, a segunda vez, em nome do Espírito Santo. E ele, como é a terceira pessoa da Trindade, ele disse, eu te digo. Na verdade, eu te digo. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Em outras palavras, Nicodemos, você precisa nascer de novo para ser salvo. Nicodemos, a nação de Israel, o povo eleito de Deus, precisa arrepender-se dos seus pecados, porque eu sou aquele que veio reedificar os muros, espiritualmente falando. Eu sou aquele que veio para restaurar, né? Para pregar para os contritos, para os quebrantados. Eu vim para levantar a nação de Israel que está caída. Na verdade, eu te digo. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhes Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos era príncipe dos judeus. O que quer dizer isso? Nicodemos conhecia o Torá da lei. Nicodemos conhecia o cânon bíblico, o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. Nicodemos conhecia os livros históricos, os livros dos profetas. Nicodemos conhecia a palavra, mas não conhecia o Deus da palavra. Há muitos que estão nesta situação hoje em dia. Conhece a palavra, porque para conhecer a palavra, basta ler. Se leu a Bíblia, se fez um curso teológico, ele passa a conhecer a palavra. Mas em outras palavras, quando o Senhor Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo, é ter um conhecimento com o Deus da palavra, com o Senhor que escreveu a palavra. Então o Senhor Jesus responde para Nicodemos. Respondeu Jesus, em verdade te digo, mais uma vez, em verdade 2 vezes, e ele, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não é mais nascimento biológico, não. Glorificado